Boa noite, irmãos. Estamos aqui essa noite nessa casa, nessa nova modalidade de trabalhos, né, irmãos? Em função da segurança de todos, agora os irmãos vão receber as nossas mensagens via o meio eletrônico. Então, para a gente começar esse trabalho, nós vamos elevar nosso pensamento. Nesse momento, os irmãos coloquem suas garrafinhas para que o mundo espiritual se encarregue de fluidificar as águas e pedir a Deus, nosso Pai, nesse momento que nós tanto precisamos, Senhor, que essa noite, durante todas as palavras do irmão Jean, que a gente receba todas as bênçãos que o mundo espiritual tem para cada um de nós. Nós todos sabemos, irmãos, que aqui na casa ou nas suas casas, a gente sabe que Deus vai derramar sobre nós todas as bênçãos que nós estejamos precisando. Então nós te pedimos, Senhor, que durante esse trabalho, cada um de nós receba todo esse bálsamo, todas as tuas bênçãos, para que a gente consiga seguir essa caminhada. Então, com essa prece, iniciamos os trabalhos dessa noite. Hoje, nosso irmão Jean vai nos falar umas palavras, irmãos, para que a gente consiga entrar em harmonia para mais uma semana. Bom trabalho. Uma boa noite a todos. Quero, antes de mais nada, saudar a todos os irmãos. Quero saudar a espiritualidade aqui presente, que nós possamos hoje, mesmo dessa forma eletrônica, precária, diferente do que nós estamos aqui habituados, possamos fazer a transmissão da palavra, a transmissão do aprendizado espírita, que é tão importante para todos nós, em todas as etapas da nossa vida. Nesses momentos eu gosto sempre de lembrar do nosso irmão, exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier, ele tinha na cabeceira dele um dizer, onde estava escrito assim: tudo passa. Tudo passa. Chico Xavier era dotado de uma sabedoria enorme. Simples, humilde, poucos recursos, teve poucas oportunidades, mas ele era dotado de uma paranormalidade acentuada, acima da média. E por isso, ele nos transmitia coisas tão sábias e conseguia sintetizar todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, tudo que nós passamos, numa simples frase contida em 2 palavras: tudo passa. Os irmãos que conhecem o Evangelho, as obras básicas, e conhecem também o Livro dos Espíritos, hão de se lembrar que o Livro dos Espíritos ele é todo estruturado em perguntas. São perguntas que Allan Kardec foi codificando e foi habilmente organizando, obtendo as respostas dos Espíritos e compilando essas respostas para bem de formar essa obra que foi a balizadora da nossa doutrina, da doutrina espírita. Pois bem, o Livro dos Espíritos ele é composto de 4 partes. A primeira parte das leis primárias, a segunda parte do mundo dos espíritos, a terceira parte as leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. Mas é na terceira parte que eu quero focar. Na terceira parte, mais especificamente, no capítulo 6, que é Lei de Destruição. Irmãos, quem puder pegar o Livro dos Espíritos nas mãos, eu peço que atente para a pergunta que inicia o capítulo 6, que é a pergunta 728, que diz assim: é lei da natureza a destruição? Vejam bem a pergunta. É lei da natureza a destruição? Vejam que quando Kardec se refere à destruição, não é
a destruição no sentido violenta, não é assim, como nós conhecemos uma simples demolição, né? É a destruição no sentido amplo, destruição de algo material, ou mesmo destruição de uma ideia, destruição de um estado psicológico de uma pessoa, destruição mental, então, né? Destruição de uma ideia, de uma sociedade e também, né, de uma cidade, de algo construído, estruturado materialmente. Destruição, então, no seu sentido amplo. Então a pergunta diz o seguinte: é lei da natureza a destruição? E aí nós temos uma resposta muito certeira e objetiva por parte dos espíritos. Eles respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição nada mais é do que transformação. Transformação. Que tem por finalidade renovação e melhoria. Então vejam que destruição, nesse caso, é um pré-estágio para evolução. Para a evolução. Após a pergunta 728, na pergunta 729, pergunta Kardec: se a regeneração dos seres faz necessária que haja destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? E os espíritos sabiamente respondem: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Então vejam, irmãos, que aqui nós temos contido mais duas leis que, embora não façam parte das leis morais, são duas leis que nós espíritas conhecemos muito bem. Primeiro, lei de utilidade. Se tem uma coisa que é peculiar na criação desse Pai amoroso, do nosso Pai, é que na criação não existe nada, absolutamente nada, não acontece absolutamente nada que não tenha um propósito útil. Tudo, a menor coisa que seja, sempre haverá um propósito útil. A maior catástrofe, o maior acontecimento, as maiores dores, as maiores tristezas, tudo que nós passamos em nossa vida e tudo que nos cerca e acontece ao redor de nós tem uma finalidade útil. Além dessa lei, tem outra lei que é muito conhecida de todo espírita, que é a lei de causa e efeito. Porque quando nós nos transportamos agora, através dessas palavras, dessas duas perguntas, para o nosso contexto atual que estamos agora vivendo, com essa pandemia que está assolando não somente aqui a nossa cidade, o nosso país, mas o mundo todo. Hoje se estima que não há parte no mundo que já não esteja de alguma forma sofrendo as consequências, direta ou indiretamente, dessa pandemia. Então, nós entendemos que, mais uma vez, a doutrina espírita é exata e as palavras dos espíritos são sábias quando nos esclarece que, sim, tudo há uma finalidade útil. Essa pandemia que acontece, esse momento de angústia, de sofrimento, ele nada mais é do que uma consequência, lei de causa e efeito, e com uma
finalidade, um propósito coerente, lei de utilidade. E, como diz a pergunta 729, na resposta dos Espíritos, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Se os irmãos pensarem com um pouquinho de curiosidade, vão se perguntar, mas por que justamente nesse momento eclodiu toda essa pandemia? Por que não antes? Por que 50 anos atrás não? Ou então por que não daqui a 100 anos? É porque este era o momento exato em que o efeito oriundo desta causa se fez prevalecer. Porque foi o momento em que os acontecimentos levaram a que ocorresse essa pandemia justamente agora, nessa época, nessa era, nessa contagem desses anos terrestres aqui, na nossa contagem temporal. Então, é antes de mais nada uma consequência do que nós temos enquanto humanidade construído até o momento. E qual a finalidade útil disso tudo? Tudo tem uma finalidade. Então, nós chegamos aqui na pergunta 737, ainda no capítulo 6. Com que fim, ou seja, com que finalidade, fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Flagelos destruidores como esse que nós estamos agora vivendo, essa pandemia chamada coronavírus. Né? E eis a resposta da espiritualidade, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Então, termina a resposta dizendo: e para que se realize em alguns anos o que teria exigido talvez muitos séculos. Então vejam que, mesmo no meio de tanta dor, de tanta angústia, tudo há uma finalidade útil e boa que vai favorecer de algum modo a nossa evolução e o nosso progresso. E nós gostaríamos de encerrar a exposição de hoje mencionando ainda a pergunta número 740, que diz assim: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? E aí tem uma resposta dos Espíritos que é espantosamente um retrato do nosso contexto atual. Eles dizem o seguinte: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem o ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ou não domina o egoísmo. Então, os irmãos devem ter tido notícia da correria que foi em supermercados, em farmácias, irmãos nossos que, talvez mal influenciados, se deram ao trabalho de adquirir lotes imensos de medicamentos, de álcool gel. Outras pessoas comprando carrinhos e mais carrinhos de comida, sem pensar que a prateleira vazia pode afetar uma outra família que depois, no meio da crise, não tenha recursos nem dinheiro para adquirir um alimento. Então, essas provas, esses flagelos que a lei de destruição menciona,
são eventos que fazem aflorar a nossa animalidade interior, porque um dia nós fomos primitivos. Nesse momento é que aflora mais alto aquele instinto de sobrevivência, garantir o meu, da minha prole, os outros que se danem. É nesse momento que nós somos colocados à prova e que somos instados a refletir o nosso proceder, a nos melhorarmos, a pensarmos como coletividade, a pensarmos de forma fraternal no irmão que está ali do lado, no irmão que hoje não teve o dinheiro, não recebeu o salário para ir lá comprar os alimentos. Eu fui lá e esvaziei a prateleira. Quando ele receber o salário dele, não vai ter o alimento na prateleira, talvez. Pensar como coletividade. E se lembrar que tudo traz o lado bom. Sempre Deus tira do mal o remédio. Não ficamos sabendo então que agora na Itália os venezianos conseguem enxergar o fundo dos canais que atravessam a cidade, porque os peixes agora podem ser vistos, antes não podiam. É o resultado de dias de recolhimento. Porque os satélites noticiaram que se notou uma acentuada diminuição da poluição em cima das grandes cidades que estão afetadas pela pandemia. Porque tudo tem um lado bom. Então não esqueçamos, irmãos, essa oportunidade de nós darmos o nosso testemunho enquanto espíritas, enquanto filhos de Deus, enquanto irmãos de um mesmo Pai. Que pensemos no outro e consigamos amar o próximo, assim como Jesus veio nos ensinar. Essa é a exposição da noite de hoje. Desejamos aos irmãos que fiquem com Deus e que todos juntos tenhamos fé, coragem, bom ânimo para atravessarmos por mais essa etapa da nossa caminhada, da nossa jornada humana. Uma boa noite a todos. Então, irmãos, após as palavras do nosso irmão Jô, nós mesmo nas nossas casas sabemos que as nossas águas foram fluidificadas, que nós recebemos essa bênção e quem sabe, né, se nossos familiares também presentes, se estivessem com pensamento elevado, também receberam, né, irmãos? Que bom que todos os irmãos participaram, que vocês recebam tudo aquilo que nós recebamos, tudo aquilo que o mundo espiritual reservou para cada um de nós essa noite, irmãos. Pensemos positivo, vibremos por todo o nosso planeta. Então, Senhor, nesse momento, nós te pedimos, Pai, que nos abençoe, nos proteja, Senhor. Agradecemos a presença dos mentores amigos aqui na casa e na casa de cada irmão que esteja assistindo, que eles recebam, que nós recebamos tudo aquilo que estamos precisando. Pai, só Tu sabe o que cada um de nós precisa. Então, por isso que nós confiamos em Ti e sempre confiaremos em Ti. Com essa prece, irmãos, agradecemos e pedimos para encerrar essa noite de trabalhos. Que assim seja.